Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus por estar vivo, é você, meu amigo, minha amiga que tem assistido aos meus vídeos, peço que continue assistindo, dê o seu like, seu dislike, repasse para um amigo, para que meu canal possa crescer cada vez mais. Muito obrigado aos 152 amigos que se inscreveram, que acreditaram no meu, no meu trabalho e estão me incentivando a manter o meu projeto ativo. Hoje eu continuo fazendo aqui a chamada leitura da Constituição, aquela série que eu comecei, uma série longa, né, mas a gente sempre vale a pena, porque o meu objetivo não é fazer uma explanação jurídica, jurisprudencial, mas uma leitura, né, para que as pessoas possam entender de forma clara o que é a Constituição, para que serve a Constituição, qual a importância da Constituição na nossa vida. Né? Eu estou continuando aqui a leitura dos direitos políticos, né, que está no artigo 14. Eu vou continuando aqui no parágrafo que eu parei, o último vídeo que eu fiz foi o parágrafo 3º. Então eu vou continuar no parágrafo 4º do artigo 14, que diz assim: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quer dizer, uma pessoa que não sabe ler, que ela realmente não sabe ler, ela não pode disputar nenhum cargo político, nem de vereador, nem de prefeito, nem de governador, presidente da república, deputado estadual, deputado federal, senador e etc. Né? Ele precisa de saber o nome. Não ser analfabeto é não conhecer o alfabeto, é não ler uma palavra, não escrever, não assinar o nome dele. Se ele souber assinar o nome e escrever e ler alguma coisa, ele não é analfabeto, ele conhece o alfabeto, então ele é alfabetizado, vamos dizer assim, né? Ele disputa o cargo eleitoral. Não existe que você tenha segundo grau, terceiro grau, pós-graduação, não. Você tem que saber ler e escrever. Não precisa. Agora, o analfabeto ele não pode ser candidato, né, a qualquer cargo eletivo. É uma garantia dele mesmo, né? Porque ele vai lidar com informações, vai constituir lei, ele vai né, promulgar, ele vai votar e decidir. Se ele não sabe ler, não tem condições dele saber o que está fazendo, né? É a garantia dele mesmo. O que a gente tem que trabalhar é acabar com o analfabetismo, né? Isso aí é outro projeto, outra discussão que nós vamos falar lá na frente. Aí diz assim, o parágrafo 5º, né? O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e a quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ou seja, é a famosa reeleição. Tão polêmica a reeleição. O candidato é eleito, ele vai, por exemplo, quem foi eleito agora em 2022, né, eleição de 2022, ele toma posse em janeiro de 2023, em 2026 ele pode novamente disputar a eleição. No caso de Jair Bolsonaro, não. Se ele disputar a eleição em 2022 e ganhar, em 2026 ele não pode se candidatar, porque ele venceu o prazo. Ele só pode governar por 8 anos. Tem um erro? Tem. Qual é o problema? O problema é que Lula já foi presidente 2 vezes e pode ser 4. Porque se o Lula ganhar a eleição agora em 2022, ele pode se candidatar em 2026 e vai ser 4 vezes presidente da República. Qual é o erro, Antônio? O povo não escolheu? Sim, mas ele tirou vaga de outro, que também queria ser presidente da República. Então, a Constituição, eu não gosto dessa expressão, acaba com a reeleição, não. Eu acho que a reeleição é um instituto válido, é uma demonstração que o eleitor dá, é um voto de confiança que o eleitor dá ao governante que fez um bom trabalho, para que ele tenha a chance de, em mais 4 anos, mostrar realmente se ele é competente. Agora, o que a gente não pode devia alterar a Constituição, não deixando que, não agora, porque o presidente Lula tem todo o direito de disputar uma eleição, a primeira e a segunda, né? Eu não quero que tire do presidente Lula, não, mas lá para 2030 que isso seja corrigido, para que outros candidatos, outros brasileiros também tenham o mesmo direito, não ficar Lula repetidamente vezes sendo presidente do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que acabar com essa. É um erro na reeleição, na minha opinião, mas é a minha opinião, como dizia meu professor de Direito Civil na Mackenzie, no Rio de Janeiro. Minha opinião não serve para nada, né? Para concorrer, vamos lá, o parágrafo 6º, né? O governador, o presidente da República, diz o seguinte, esse parágrafo:
por exemplo, o governador Paulo Câmara, o governador de Pernambuco, se ele quisesse concorrer à reeleição, ao mandato de senador, ele teria que ter renunciado, acho que é em 1º de abril. Então, como ele não renunciou, o Paulo Câmara não pode mais nem ser candidato a governador e nem disputar um cargo eletivo, porque ele não renunciou no período certo. Então, ele está proibido de disputar a eleição em 2022. O que vai competir ao Paulo Câmara é ele ser ministro lá de quem ganhar a presidência da República, indicá-lo para ser ministro, que ele vai ficar sem cargo a partir de 1º de janeiro de 2023, né? Aí tem a questão também, o parágrafo 7º, que é a questão de mulher, de prefeito, sobrinho de prefeito, essas coisas continuarem, perpetuarem como numa família, né? O prefeito termina 8 anos, aí põe a mulher, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16. Não. Essa questão dessa sucessão de marido e mulher que é comum na política brasileira, e filhos, como é a família Garotinho, no Rio de Janeiro, onde é mãe, pai, filho, todo mundo é candidato, né? Que a gente tem o respeito pela família. O exemplo que nós temos hoje é a família Garotinho, que acho que a mãe, o pai, a filha, tudo é candidato lá, né? Eu respeito o povo do Rio de Janeiro, é quem sabe se eles merecem ou não ser eleito. Eu não tenho, só estou citando como exemplo. Vamos lá. O militar, a questão do militar, ele tem uma característica, o militar está exercendo um cargo militar, mas se ele quer ser político, ele pode também, né? Mas ele tem que, se contar com um determinado tempo de casa, ele vai ser automaticamente, vamos dizer assim, aposentado, ou retirado, ou colocado na reserva, né? Seria mais certo. Senão ele disputa, acho que depois ele pode até voltar para o quartel, tá? E assim sucessivamente. A questão agora é a emenda 111, se eu não me engano. A emenda 111, deixa eu ver se eu acho aqui, da Constituição, ela fez uma alteração aqui que eu acho muito importante. Que deixa eu ver aqui, né? Assim, ela modificou, que é a questão da questão da posse, né? Ela mudou o artigo, serão realizados como ele mudou a questão da posse, porque toda posse é um absurdo, a posse 1º de janeiro. 1º de janeiro está todo mundo em festa, todo mundo comemorando o ano novo, né? Aí tem que acordar, se maquiar para ir assistir a posse do governador ou a posse do prefeito. Os próximos governadores, os próximos prefeitos, parece que tomarão posse no dia 6 de janeiro, não no dia 1º. Isso é uma reforma que teve com a emenda constitucional 111. Não adianta, eu não vou nem entrar em detalhe, porque só vai modificar lá para 2026, né? Que não é esse atual, não, terá a posse dia 1º de fevereiro de 1º de janeiro de 2023, né? O presidente tem que sair e para entrar outro, né? Mas no próximo já é dia 6 de janeiro a posse. Isso é exatamente para não tomar 6 dias, né? Do prazo do mandato de 4 anos. Se você botar para 6 de janeiro, o governo vai governar mais. Então tem que equilibrar numa próxima eleição, né, dar o direito que a pessoa tem de completar os seus 4 anos e não ficar nem 4 anos e um dia, nem 4 anos e um mês, ou 4 anos e 6 dias. Tudo isso é uma questão lógica, né? O artigo 5º, vamos lá. Não, o mandato eletivo poderá ser... Ok, qualquer pessoa pode impugnar o mandato. É claro que você vai impugnar o mandato se você tiver provas materiais que ele cometeu o crime, né? Você não vai impugnar simplesmente porque não gosta. Eu não gosto que o candidato A foi eleito, eu vou impugnar a candidatura dele. Não, qualquer cidadão pode impugnar uma candidatura. Bem? A pessoa é eleita, você vai impugnar, mas você tem que ter provas. Não adianta você vir com um argumento, porque eu não gosto, né? Que nem esse governo. Eu não gosto da decisão do STF, então eu dou um indulto ao meu parceiro, meu companheiro. Não é assim, né? Decisão, lei é lei, você tem que ter plausibilidade, tem que ter possibilidade, né? E o artigo 15, né, que ele fala, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará em casos de... Bom, a cassação de mandato de político só se dá por decisão judicial por ele uma situação que não permita mais que ele seja deputado. Por exemplo, esse deputado que o Bolsonaro indultou, o indulto ou a graça se aplica à pena, à prisão. Ele não vai ser preso, mas as decisões
oriundas de, por exemplo, a perda do mandato, isso é natural. Ele não pode se candidatar, porque ele não preenche os requisitos de ser candidato. Não adianta ele pedir a registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que vai ser negada. Aí ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, vai ser negado, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e vai ser negado, porque ele não preenche os requisitos, né? Porque ele está proibido de ser candidato, ele não pode. Se os direitos políticos dele foi condenado a 9 anos, perdeu seus direitos políticos, se ele não tem direito político, ele não pode ser eleito e nem votar. Então ele fica, enquanto durar aquele tempo, ele fica afastado dos direitos políticos. Então essa é a situação, né? Agora, o que eu chamo mais atenção, o que é mais importante aqui, de tudo isso aqui, tem coisas na lei que elas são meramente formais, mas que não têm muita influência. Mas o artigo 16 da Constituição tem uma importância nesse atual momento, para você ver como falta com a verdade o presidente da República, com essa insistência dele do tal do voto impresso, de auditar, de pedir para as Forças Armadas ter um duto, um túnel secreto para verificar se tem fraude. Tudo isso é para enganar você, eleitor, você, eleitora. Porque o que diz a lei? A lei diz, a Constituição, artigo 16, isso tem que ser levado a sério. O artigo 16 da Constituição diz assim, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ou seja, então uma lei que para modificar, para impor o voto impresso, teria que ter sido promulgada, aprovada na Câmara e aprovada no Senado até o dia 1º de outubro de 2021. Como não foi, qualquer iniciativa agora de voto impresso, voto não impresso, isso é para enganar, popularismo, é falta de vergonha. Ele está tentando enganar o povo brasileiro, porque por lei não pode mais agora o Congresso Nacional votar uma lei impondo que as urnas vão emitir o seu voto. Está entendendo? Porque é vedado por lei. Então o povo brasileiro tem que tomar consciência disso. Essa é a importância. Eu me preocupo em fazer porque é de suma importância mostrar para o povo brasileiro, para o eleitor brasileiro, que o presidente da República está fazendo má fé, está usando de má fé quando diz que quer o voto impresso, o voto auditável, porque não sei o quê, porque ele está criando confusão. Não pode, porque a Constituição não permite. Não é vontade do STF, não é vontade do Tribunal Superior Eleitoral, não é vontade de Antônio Martins, não é vontade de Jair Bolsonaro que isso tem que ser alterado. Tem que ser alterado no tempo. Ora, se ele queria o voto impresso, que ele tivesse trabalhado no Congresso Nacional para votar essa lei até 2021. Só que o Congresso Nacional derrotou o tal da emenda que era que ia implantar o voto impresso. Então vê como ele está agindo má fé. O Congresso Nacional disse, não queremos o voto impresso, o voto eletrônico é seguro, o voto eletrônico é auditável, o voto eletrônico é confiável, o voto eletrônico é conferível, portanto a gente não quer o voto impresso, que gastaria bilhões no orçamento para satisfazer uma vontade pessoal de um presidente da República, que ninguém nunca teve no Brasil até hoje qualquer suspeita de que tenha havido algum erro, né? A única pessoa que teve foi contrário ao voto impresso no Brasil foi o ex-governador Leonel Brizola. No início da implantação do voto impresso, o único partido no Brasil que se colocou contra ao voto impresso, ao voto eletrônico, foi o PDT, de Leonel Brizola. Ora, então teria que ser, hoje como Ciro Gomes é candidato pelo PDT, seria o único candidato que teria o direito de reivindicar o voto impresso, porque isso foi uma reclamação de Brizola. Talvez por Brizola, queria o voto impresso, porque ele teve um problema lá na Proconsult, que é outra história, é outro vídeo. Lá para mim, eu vou fazer, se eu um dia fizer, foi em 1982. Teve um caso de uma empresa de processamento de dados no Rio de Janeiro que queriam tomar a eleição de Leonel Brizola. Mas isso não justifica hoje o presidente Bolsonaro, que nunca defendeu o voto impresso. O presidente Bolsonaro foi deputado 28 anos, nunca reclamou do voto eletrônico, sempre foi eleito pelo voto eletrônico.
Por que só agora, quando ele é presidente da República, ganhou a eleição, né, é que ele inventou essa cascata? É uma forma de chamar a atenção, de enganar os brasileiros. O voto impresso não será possível nesta eleição por vedação da lei. Não é por má vontade do Congresso, não é por má vontade do presidente do Supremo Tribunal Federal, não é má vontade do presidente do Superior Tribunal Eleitoral. É porque é vedada pela Constituição. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Eu espero ter esclarecido essa dúvida cruel e essa maldade que estão fazendo com nós brasileiros, tentando enganar uma coisa que não pode ser discutida. O voto impresso é uma coisa que não pode, por vedação da Constituição. E a Constituição tem que ser cumprida. O presidente da República deve ser o primeiro a exigir o cumprimento da Constituição. Um presidente que não respeita a Constituição é um presidente que não está preparado para governar. Infelizmente, desculpe os bolsonaristas, mas essa é uma grande realidade.